Olá amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando desses vários vídeos que eu estou fazendo aqui no Oriente Médio para conversar com você um pouco a respeito da Bíblia, das evidências arqueológicas e da aplicação espiritual que nós podemos fazer em cada desses sítios. É lógico que esses vídeos estão gravados de uma maneira mais tranquila, sem aquela preocupação de estúdio, então haverá algumas interferências, como por exemplo, há um avião passando agora, um avião militar, há grupos que estão vindo aqui, grupos que estão lá embaixo, e esse aqui, onde eu estou, afinal de contas, a gente continua no deserto, perto do Mar Morto. E aqui onde eu estou, ficava a comunidade localizada em Qumran, ou a comunidade que nós acreditamos, os essênios. Os essênios viveram aqui por pelo menos 300 anos. Foi uma comunidade de sacerdotes que rompeu com o sacerdócio lá em Jerusalém e migraram para cá. Aqui eles produziram comida, produziram bebida, plantaram, viveram aqui. A maioria deles eram de famílias sacerdotais. Flávio Joséfo nos dá muitas informações sobre essa comunidade. Eles, por exemplo, criaram vários meninos de famílias que estavam em Jerusalém e viviam aqui, no deserto, neste exato lugar onde eu estou. E o que me chama a atenção também é que, segundo a história nos conta, os essênios que aqui ficavam estavam aguardando a vinda do Messias. Por isso vieram para o deserto, para um lugar calmo, silencioso o bastante. Se você vir comigo aqui um pouquinho, você vai ver que logo atrás ali nós temos o Mar Morto. Lá na frente são as colinas que já fazem parte da Jordânia. A Jordânia está lá, o Mar Morto e desta margem para cá, Israel. E aqui neste platô viviam os essênios, esse grupo de judeus. Vamos pegar agora um paralelo bíblico. A Bíblia diz que João Batista era filho de Isabel e de Zacarias, correto? Segundo a própria Bíblia, Zacarias era da família sacerdotal. E ainda, segundo o Evangelho, João Batista foi criado nos desertos. Isto, nos desertos. No deserto crescia o menino. Como os habitantes daqui, deste platô, criavam filhos de famílias de Jerusalém ou de outras partes que não queriam que seus filhos fossem educados lá, eles achavam que Jerusalém estava muito corrompida, é provável que João Batista tenha sido trazido pelo seu pai para ser educado aqui pelos essênios. Por isso a Bíblia fala que ele cresceu nos desertos. Outra evidência que João Batista passou por esse lugar é que a pregação dele está muito aproximada, muito afinada à teologia e à pregação dos essênios. Por exemplo, se você vivesse aqui naqueles tempos e perguntasse a um dos essênios que estavam aqui, o que você é, o que é a sua comunidade? Yahad, eles chamavam a comunidade Yahad em hebraico, ele dizia, ora, a nossa comunidade é a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Nós somos aqueles que continuam o trabalho do profeta Elias. Ora, se você olhar, não é exatamente esta a pregação de João Batista? Ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Agora, se João Batista passou por aqui, de alguma maneira ele rompeu com a comunidade depois de um tempo, porque ele foi pregar lá perto de Jericó, onde havia um palácio de Herodes, às margens do Rio Jordão, onde ele fazia um batismo. E ele dava um novo significado ao batismo. Naquela época, João Batista talvez já houvesse rompido com eles, mas ainda trazia muitos elementos dos essênios. E o batismo era um deles. O judaísmo daquela época praticava muitos banhos, mergulhos de purificação. Aqui nós temos vários tanques destes que foram encontrados pelos arqueólogos. E João Batista então ensinava este mergulho, mas num novo sentido, um novo significado. O batismo não de purificação, mas de arrependimento. Outra coisa importante sobre Qumran aqui também foram os manuscritos que eles deixaram. Eles copiavam em determinado lugar aqui várias partes da Bíblia e também da sua teologia, da sua interpretação do judaísmo antigo. Quando os romanos atacaram Jerusalém e a destruíram, e já estavam a caminho para atacar também os judeus que estavam refugiados em Massada, isto por volta do ano 68 depois de Cristo, um pouco antes da destruição de Jerusalém, entre 68 até 73 mais ou menos. Neste período, os judeus que aqui estavam resolveram esconder nas cavernas. Várias cavernas estão lá em cima e uma delas está bem aqui embaixo. Essa caverna aqui. Esta é uma das 11 cavernas que descobriram manuscritos deixados pelos essênios.
Esses manuscritos traziam não somente cópias da Bíblia, mas da própria interpretação religiosa deles. Estes manuscritos ficaram mais de 2000 anos escondidos na terra, sem que ninguém soubesse sequer da existência deles. Até que em 1948, um garotinho chamado Muhammad El-Dib jogava pedras dentro dessas grutas para ver se umas cabras que haviam se extraviado estariam ali. E quando ele jogou as pedras, ele encontrou algo muito maravilhoso. Ele encontrou acidentalmente vasos dessa altura repletos de manuscritos do tempo dos essênios. E ali havia cópias da Bíblia datadas de até 200 anos antes de Cristo. Isto era simplesmente maravilhoso. Esses manuscritos bíblicos foram então comparados a outras cópias da Bíblia que tínhamos mais distantes, cerca de 1000 anos mais tarde, e a comparação mostrou, em primeiro lugar, que o texto bíblico foi preservado. Porque nós não temos um original da Bíblia. E muitos críticos julgavam que a Bíblia foi alterada durante o tempo. Mas o achado daqui, dos manuscritos do Mar Morto, provou que a Bíblia foi copiada e preservada de maneira fiel. Aqui nesta caverna que está bem abaixo de mim, a caverna número 4, foi encontrado o rolo contendo a cópia do profeta Isaías. E esta cópia de Isaías confirmou que aquela outra cópia de Isaías que tínhamos do século X depois de Cristo, a cópia mais antiga, estava muito fidedigna ao seu original. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus foi preservada. A segunda coisa que os manuscritos do Mar Morto nos ajudaram a compreender era como seria o judaísmo do tempo de Jesus. E a terceira coisa nos ajudou a ver muitas das raízes do cristianismo moderno. Eu quero dar um exemplo para você. Enquanto isso eu vou andar um pouquinho para que você tenha uma noção do tamanho do sítio. É lógico que para mostrar tudo para você, eu teria que ter mais tempo, mais câmeras. Então eu só estou dando algumas amostras para que você possa ter uma ideia do que espera você aqui nas terras bíblicas, especialmente em Israel. Jesus uma vez falou as bem-aventuranças. Você pode lê-las em Mateus capítulo 5. Ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O problema é que quando Jesus falou as bem-aventuranças, ele as disse em língua aramaica, mas os evangelhos foram copiados em grego. Nós não temos o original aramaico que Jesus falou. Qual seria o jogo de palavras de Jesus? Eles encontraram aqui em Qumran, eu quero pegar no meu celular aqui a fonte exata do que eu estou dizendo para vocês, na primeira caverna, na Gruta 1, que eles deram o nome de documento 14.7, eles encontraram um salmo de ação de graças muito bonito. Esse salmo estava escrito num hebraico muito antigo, o hebraico falado no tempo de Jesus. Não é um salmo encontrado na Bíblia, é um salmo escrito talvez ou pelos próprios membros da comunidade ou por alguém que se perdeu no tempo. E esse salmo de ação de graças trazia a expressão Anavei Ruach. E ainda, felizes os Anavei Ruach. Essa expressão em hebraico, Anavei Ruach, significa os pobres de espírito. Isto, a mesma expressão que Jesus usaria no Novo Testamento. Só que Anavei, pobres, significa aqueles que se encurvam, aqueles que são humildes, que são susceptíveis à ordem do mestre. E a palavra Ruach, espírito, também pode significar vento. Ruach, vento ou espírito. Então, Anavei Ruach, os pobres de espírito ou os encurvados no espírito, significa aqueles que quando o Espírito de Deus, o sopro de Deus passa, ele se inclina. Se você olhar bem, pense agora, lembre um vento passando perto de algumas ramagens. O que acontece com a planta quando o vento passa, quando o vento sopra? Ela se inclina. Ou pensando em termos de flora brasileira, o bambu. Quando o vento passa, o bambu se inclina. Na mentalidade judaica daquele tempo, aquele bambu, aquela vara, aquela planta que se inclina é um pobre no espírito, um encurvado no espírito. Quando Jesus então falou, bem-aventurados os pobres de espírito, agora eu posso entender o sentido, porque os manuscritos encontrados aqui no Mar Morto me esclareceram. Bem-aventurados os pobres de espírito significa bem-aventurados os encurvados diante do Espírito de Deus. Aquele que quando Deus manda, ele obedece. Quando Deus sopra, ele se encurva na direção que o Senhor ordena. Que lindo, não é mesmo? Você estaria disposto a ser hoje um pobre de espírito? Um encurvado diante do Espírito do Senhor?
Pense nisto. Aliás, tome uma decisão a esse respeito. Eu peço a Deus aqui em Qumran, onde esse salmo foi copiado, para que ele me torne um pobre do espírito. Pobre do espírito não é necessariamente que não tem dinheiro, mas aquele que, independente da quantidade de suas posses, aceita ser submisso ao Espírito, ao sopro, ao Ruach Adonai, ao grande Espírito do nosso Deus. Isto sim é ser batizado no Espírito. Isto sim significa ter o pleno poder de Deus para realizar a grande tarefa de pregar o Evangelho a todo mundo, a todas as nações, para que então o nosso Salvador possa vir em poder e grande glória. Um grande abraço.